Oi, boa tarde. Eu gostaria de falar com a senhora Moniá. Não, a senhora não conhece ninguém? Moniá Maria Caetano Trindade. Ah, tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Célia? Olá, professora Maristela, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um ciclo online do conhecimento, dessa vez nessa nova ferramenta, né, para o CREF, que é o canal do YouTube. Hoje conosco a professora mestre Maristela Cortese Cardoso, graduada em Educação Física, bacharelado e licenciatura pela UNAERP de Guarujá, especialista em psicomotricidade, educação física adaptada, neurodesenvolvimento infantil, distúrbios do desenvolvimento, terapia corporal e educação especial. Maristela Cortese foi aluna especial de mestrado da USP, presta consultoria escolar em psicomotricidade, avaliação psicomotora, e trabalha também na formação de professores de AE, para atendimento psicomotor. E realiza atendimento clínico em psicomotricidade. Para dar as boas-vindas à professora Maristela, convidamos o professor Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Professor Nelson, por gentileza. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde à professora Maristela. É com grata satisfação que a gente recebe a senhora no nosso ciclo online, de modo que possamos, né, na realidade,
atender uma demanda dos profissionais de educação física na questão da formação continuada, né? O tema que é posto aqui é um tema muito importante, que é a questão da educação infantil, né, em que pese alguns municípios ainda não atendam a essa importante necessidade da educação física na área escolar, desde a tenra idade, né, na idade da educação infantil. Então, é um tema muito importante e eu agradeço muito a oportunidade que a senhora nos está dando aqui de ter uma palestra desse naipe, com uma pessoa do seu gabarito, né, aqui no ciclo online. Quero agradecer também aos profissionais de educação física internautas que estão participando nesse momento. A transmissão está sendo feita diretamente pelo YouTube, é uma nova ferramenta que o CREF está usando agora, né? Estamos ainda em fase de testagem, mas tenho certeza que vai dar certo. E, professora, a gente se coloca à disposição do que for necessário, porque a senhora continue trabalhando com o Conselho no sentido de organizar e capacitar os profissionais de educação física do Estado de São Paulo e do Brasil, porque essa transmissão, como ela vai estar no YouTube, né, ela vai estar disponível a todos os profissionais de educação física do Brasil, tá bom? Eu agradeço, são 177 mil profissionais de educação física do Estado de São Paulo que agradecem a possibilidade de contar com a palestra da senhora. Muito obrigado e uma boa palestra. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço ao Conselho Regional de Educação Física por essa palestra online, né? Porque essa é a primeira online, mas presencial em algumas cidades na Baixada Santista também já, né, palestrei pelo CREF e é muito importante esse momento, né? Então, hoje, estou aqui para falar sobre a psicomotricidade e educação infantil, desenvolvimento infantil. É algo bem que está sendo em moda, né? Assim, a psicomotricidade hoje ela está numa moda, né? Porém, ela sempre foi trabalhada na educação física, no desenvolvimento motor, só que a psicomotricidade em si dá um outro olhar para a psicomotricidade para o desenvolvimento motor. Então, antes de mais nada, né, agradeço também a apresentação da Célia e vamos falar um pouquinho, né, sobre essa palavra gigantesca que muitas pessoas me perguntam e falam, Maristela, o que é isso? Que palavra é essa? O que você faz? Então, vamos lá, né, bem didaticamente, né, então seria as emoções, emoção, né, psicomotricidade. Então, eu vou desmembrar a palavra para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, psique, emoção, cognitivo, motricidade, que seria o movimento, nas suas etapas do movimento, e idade, a idade do ser humano. Então, psicomotricidade desde a educação, estimulação precoce, até a fase, a gente fala assim, da gerontopsicomotricidade, que se trabalha com os idosos. Então, desmembrando a palavra psicomotricidade. Então, a psicomotricidade nada mais é que uma grande roda, né, que trabalha as emoções, né, do ser humano, da criança, todo o seu aspecto cognitivo e o movimento. O movimento como base, e através dessa base que se faz uma avaliação, então, das suas emoções, da sua cognição, porque entende-se que tudo é uma roda. E se algo nessa roda para, algo tem o seu desenvolvimento atrasado ou diferente, ou alguns distúrbios. Tá? Então, na educação infantil, no desenvolvimento infantil, a psicomotricidade ela é a base, porque eu gosto muito da palavra o corpo, né? As vivências corporais. Eu falo muito assim, movimento é vida em todos os sentidos, em todos, né? E quando falamos sobre movimento, e aí a pergunta vai, que movimento estamos dando para as crianças? Qual tipo de movimento elas fazem? E mesmo na escola, e mesmo hoje, nesse momento da pandemia. Então, qual é a relação que a criança tem com o movimento e com o seu corpo? Tá? Então, a psicomotricidade, ela quase é um resgate da criança com o seu corpo, né? Das vivências vividas, experienciadas, concretas. Tá? Então, essa
é a base da psicomotricidade, né? Trazer toda essa vivência. A gente fala assim, não existe um movimento sem ser antes pensado. Tá? Então, eu tenho uma informação sensorial, eu trago uma informação sensorial, e dessa informação sensorial eu tenho uma resposta motora. Tá? Então, e como são essas informações sensoriais? Só que a informação sensorial, quando eu recebo, são as minhas emoções também. Então, quando eu respondo, tem uma resposta motora, como é essa resposta? Então, como a criança está tendo um movimento? Qual é a avaliação desse movimento? Ele não é só físico, ele não só é no aspecto motor. E essa é a grande diferença, assim, quando a gente fala da psicomotricidade e de um desenvolvimento motor, educação física só propriamente dita. Então, a psicomotricidade ela é um complemento disso, porque a gente não vai só avaliar a parte motora daquela criança, e a gente vai estar avaliando todo o seu aspecto emocional e seu aspecto de cognição e até em aprendizagens para frente, pedagógicas, tá? Aprendizagens que fazem base, tá? Para toda, a gente vai falar leitura, escrita, enfim. Tá? Então, isso essa é a grande assim, diferença da psicomotricidade. Psicomotricidade vem, né, entende-se que o ser humano tem que pensar, sentir e agir. Então, eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, eu tenho que ter essa informação, o pensar, né, esse sentir, como está o meu sentir e como está a minha ação. Então, essa grande roda. Tá? E quando eu falo dessa grande roda, eu falo muito das crianças. Né? Então, assim, onde eu amo muito essa parte da desenvolvimento infantil, porque por muitos anos eu estive dentro de creches e trabalhando na estimulação motora dentro das creches, em avaliações, e a percepção que as crianças têm do corpo. Então, assim, a gente tem que ressignificar, né, esse olhar que nós, como adultos, temos com o nosso corpo, e qual valor damos para o nosso corpo, e qual é esse olhar que temos para que nós entendamos como passar esse valor corporal, essas vivências corporais para a criança. E entender que a grande aprendizagem, ela não está somente aqui, né? Então a gente fala assim, nossa, aquela super inteligente, fala inglês, aí fala todos os números, ela já tem todas as letras, né? Já fala o nome completo, já sabe escrever, e aí quando você pergunta quantos anos? Tem 3,5, 4. Eu falo, e o que isso interessa para essa fase, para essa faixa etária? Tá? Interessa o quê? Que vai só estar acumulando aqui um monte de informação, e essa informação que está aqui não está, a gente fala assim, não tá recebendo, não está sendo recebida pelo corpo. Então, muitas crianças hiperativas demais, né? Aceleradas, então imediatista, porque elas querem informação, informação, informação. E quanto mais estamos numa sociedade em que colocamos muita informação cognitiva para essas crianças, quer dizer, o que nós queremos? Então, a pergunta, sempre eu faço isso para os professores, para os pais, assim, o que nós queremos? Queremos crianças que vivenciem, que estejam no seu momento, que estejam no seu desenvolvimento, ou crianças, a gente fala assim, robotizadas, que você quer deixar ela num quadradinho, porque não dá trabalho, não é mesmo? Criança que fica sentadinha dá trabalho, deixa ela quietinha aqui, tá? Ou então em algo específico de cognição, tá? E assim, ela com 4 anos já querendo que ela leia, escreva e fale, né, 2 idiomas, enfim. Só que a gente está esquecendo de todo um padrão motor, de todo um desenvolvimento psicomotor que as crianças têm que passar. As crianças têm que passar por etapas de desenvolvimento, por etapas de maturação. E quando nós, assim, colocamos exageradamente cognição, exageradamente informações que a gente fala assim, raciocínio lógico, que seria as letras, os números e o desenho, e aí produção no papel, porque é isso, né, que a gente vai na escola, e eu vivencio isso nas escolas, se não tem produção de papel, não tem aprendizagem. Então, isso é um grande mito, que a gente tem que olhar para isso e levantar a bandeira, porque assim, não é só no papel, é aprendizagem. E a aprendizagem, ela é corporal, antes de tudo. Eu não tenho, eu não consigo uma aprendizagem, uma reprodução, que é a produção no papel. Se eu não tenho vivência corporal, se eu não tenho
etapas em que eu tenho que passar, entende? Então, assim, é complicado quando a gente chega, por exemplo, crianças com 4 anos, com 5 anos, e com uma dificuldade de corpo, uma dificuldade de se organizar, mas fala 2 idiomas, não é? Extremamente, a gente fala assim, gênio, já faz quase mais do que eu, às vezes, na internet. E aí a pergunta é essa, quer dizer, você está vivenciando uma infância? Estamos dando infância para as crianças estarem na infância e brincarem e serem livres? Ou não? Estamos deixando todo esse momento sendo o quê? Direcionado, a gente quebra uma criatividade da criança quando a gente dá algo pronto para ela. Né? A criança ela é extremamente criativa, ela é extremamente livre, ela é alegria, ela é movimento. E ao passo que, assim, nós, como sociedade, queremos o oposto. Queremos que ela fique quieta, porque a gente não se permite muito barulho, principalmente nas escolas. Queremos que ela fique quieta em silêncio, que ela fique quieta parada, ou que ela fique sentada. Queremos que ela execute muitas vezes algo que é para adultos, tá? Esquecendo da idade que aquela criança tem. Damos muitas informações, até emocionais, para crianças muito pequenas passarem, como se elas já tivessem uma boa base emocional para superar as coisas. E não, né? E não. E a gente tem que olhar para isso, e é sério isso. A gente tem que olhar. Porque, assim, quando a gente olha e volta para esse movimento, então, assim, o que é um desenvolvimento psicomotor? Então, eu vou falar para vocês o caminho psicomotor. E esse caminho, ele não acontece separadamente, ele existe uma sequência, que é igual ao desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor, ele existe uma sequência, a sequência sempre é a mesma, não é? Mas o ritmo, ele é variado, ele acontece, tem uma fase do ritmo acontecer nos marcos do desenvolvimento motor, nas etapas do desenvolvimento. Agora, quando a criança, por exemplo, passa muito desse ritmo, ela sai desse padrão, né, que a gente coloca como um normal, quer dizer, ela já tem um atraso, né, do desenvolvimento motor. Então, é isso que tem que ser bem olhado. Tá? Então, existe, então, um desenvolvimento motor, existe esse ritmo, e esse ritmo ele é variável. Agora, se esse ritmo for muito fora de um padrão, então esse ritmo ele precisa ser avaliado. E o aspecto psicomotor é a mesma coisa, existe essa sequência, tá? Só que não é que tem atrasos, né? A gente não tem marcos de desenvolvimento nos aspectos psicomotores. Nós temos desenvolvimento, nós temos habilidades, nós temos aquisição de conceitos. E essas aquisições, por vezes não, mas assim, essas aquisições 1000%, e só acontecem se existe vivência corporal, vivência. E aí já me perguntaram assim, Mari, o que é vivência? Como que quando você fala assim, vivência corporal, o que é vivência corporal? Aí eu fiquei assim, caramba, né? Tipo, como assim, né? E aí eu fui explicar, vivência corporal é a criança vivenciar por ela. Então, se ela está numa atividade, por exemplo, ela está no chão, né? Ela está engatinhando, ou ela está brincando no chão com algum brinquedinho. Ela lá, sei lá, caiu no chão algo, então ela virou o brinquedo, ou ela caiu para o lado, ou ela caiu para trás. Quer dizer, ela tem que vivenciar sozinha tudo o que está acontecendo ao redor. Então, assim, ela vai atrás depois do brinquedo, ela vai se levantar de novo, ela vai estar nesse momento sozinha. Se ela vai andar numa grama, por exemplo, ela está lá andando, está brincando, e ela vai, de repente, tropeça, cai de cara assim na grama, mas não machuca, né? Porque as crianças, elas são grandes resilientes, porque elas caem demais e levantam de uma maneira assim que nós temos que se espelhar, porque quando cai, levanta, e continuam correndo. Os que têm estímulo, ele tem um grande parênteses, os que têm estímulo para isso, porque hoje existe também aí um outro parênteses, né, que não é o caso hoje, mas isso é uma vivência, então quer dizer que ela está sozinha, ela levantou, ela continuou correndo, ela caiu, ela levantou, ela foi correndo e não teve nenhum adulto intrometido chegar lá, ai, você caiu, ai, então levanta, ai, vem no colo, ai, cuidado, olha, cuidado que cai, viu? Então, assim, a vivência é totalmente cortada. Quer dizer, a criança não tem um início, meio e fim
de vivência, ela é sempre cortada. Por quê? Porque o adulto não deixa ela vivenciar até o fim. Tá? Isso acontece muito hoje. Um subir em árvore, por exemplo. Quantas crianças sobem em árvore hoje? Antigamente era muito normal. Todas as crianças faziam isso, todas as crianças brincavam, né, mais livremente, corporalmente, e hoje existe essa limitação. Então, uma vivenciar por ela mesmo, é exatamente, literalmente a palavra, vivenciar por ela, e não pela mãe, não pelo pai, e não avô, vô, babá, alguém vai vivenciar, ou alguém vai limitar, ou alguém vai fazer assim, olha, você vai andar, então tá bom, dá aqui a mãozinha para mim. Ah, mas ela faz tudo, mas de mão dada. Mas ela faz tudo, mas ela fica se agarrando em mim, então não faz. Então não tem vivência. Entendem? A vivência, ela é livre. Vivência é livre. Vivência não é ficar dando mão ou ficar sustentando a criança. Então isso é uma vivência corporal. Então ela tem que vivenciar para conseguir amadurecer aspectos, tanto desenvolvimento motor quanto psicomotor. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vou fazer o caminho do desenvolvimento agora psicomotor. Então, existe a tonicidade, o equilíbrio, a base. Tá? É a base desse caminho. O que é tonicidade? Onde está a tonicidade? Tonicidade, tônus postural, né? O tônus muscular. Então, eu posso ser um tônus normal, né? Ou um tônus né? Hipertônico ou hipotônico. O hipotônico é aquele bem molinho e hipertônico é o mais rígido. Então, para associar mais assim, um síndrome de Down, existe o hipotônico. Então, a gente tem essa ideia. Porém, aí tem esse mito de novo. A gente pensa que só o síndrome de Down acontece a hipotonia. Só. E não. Então, o síndrome de Down, desculpa, síndrome de Down não. A hipotonia, ela é um gene. E, às vezes, por vezes, acontece de nascer crianças que apresentam alteração do gene da hipotonia. Então, ela é totalmente hipotônica, só que ela não tem diagnóstico. Ela não tem ainda um diagnóstico, mas a tendência dela é ser hipotônica. Entende quantas dificuldades depois essa criança terá? Por ser hipotônica e não ter nenhum diagnóstico. Não ter nenhum diagnóstico é não estar associado a nenhuma síndrome. Então, ela não tem síndrome de Down, não é um autismo, não é algo genético, né? Ou algo de distúrbio do desenvolvimento. Não, nesse momento, naquele momento, não tem diagnóstico. Então, hipotonia, hipotonia, hipertonia é a base do caminho lá do desenvolvimento motor. Tonicidade. Então, através da tonicidade, eu consigo adquirir uma postura, né? Uma postura, como eu estou aqui agora falando com vocês, na verdade com a câmera, né? Mas com vocês. E se eu não tivesse esse tônus, eu não estaria aqui. Eu estaria assim, ó, toda troncha, ou aqui, ó, caindo. Eu estaria... Muitas crianças, vocês vão já identificar, que ficam aqui, que caem. Por quê? Porque não tem um tônus adequado, uma postura adequada, tá? Até por N razões, hipotonia, e aí a gente, né, pode depois falando sobre isso. Mas essa é a base. Então, assim, quantas crianças... Aí a volta, né? Então, postura. Então, a postura é o principal olhar. Agora, a postura está ligada ao equilíbrio. O equilíbrio, ele é um aspecto do desenvolvimento motor. Só que ele só é desenvolvido quando a criança tem experiências por ela mesma. E hoje, o que está acontecendo? Então, a gente vai falando de um desenvolvimento atípico. O desenvolvimento atípico, existe muitos atrasos do desenvolvimento psicomotor, atraso motor. E aí, sempre no equilíbrio, existem alterações. Então, se eu tenho alteração de equilíbrio, eu vou ter também alteração de postura, tá? E aí, quando nós voltamos para esse processo, e aí a gente tem o caminho tanto do desenvolvimento atípico quanto do desenvolvimento típico, que são as crianças, né, neurotípicas, elas sim apresentam muita dificuldade quando essa alteração da tonicidade já é característica. Tá? Então, assim, quando essa tonicidade existe essa alteração, e aí eu não consigo estar aqui no equilíbrio, então eu faço o quê? Eu tenho muita dificuldade no equilíbrio. Quando eu tenho muita dificuldade no equilíbrio, algo no meu desenvolvimento psicomotor não foi bem resolvido. Tá? Por exemplo, uma criança que pode ter andado de andador, tá? Porque ela foi bastante passivo essa questão
dessas transições. Então, a transição postural da primeira infância, né, do primeiro ano, de 0 a 1 ano, é importantíssimo, os marcos psicomotores. E a vivência sozinha. Então, é exatamente aqui, nesse ponto, e vivências corporais sozinhas. Tá? Então, assim, ninguém ensina, né? Ninguém ensina a criança a rolar, a criança sentar, a criança andar. Agora você vai andar, agora você vai rolar, agora você vai ficar aqui sentada. Não, existe uma sequência e ela vai conseguindo fazer. Só que o que existe são intervenções muito, a gente fala assim, nocivas, e assim, a gente pensa, né, que está fazendo um grande bem, protegendo, ou sendo, nossa, tão assim, com uma proteção de amor, e às vezes, assim, a gente protege tanto que existe os atrasos psicomotores. Então, uma criança que não vai para o chão, uma criança que fica no bebê conforto demais, uma criança que vive no colo, a criança que sai do bebê conforto, aí ele fica no chiqueirinho, aí sai do chiqueirinho, aí ele vai para o andador, fica em pé. Quer dizer, ela não passa por trocas posturais sozinhas. Isso eu falo desde o desenvolvimento de crianças que apresentam algum diagnóstico, porque é aí que eles têm que fazer algo sozinhos mesmo, e mesmo crianças que não apresentam nada. Então, quando acontece isso, existe lá um processo da tonicidade, que vai ter um pouco alterado, o equilíbrio também vai estar alterado. Tá? Então, tem uma fase que é extremamente importante, mas é importantíssima, que é a fase que a criança sai, tá? da questão, quando ela está na horizontal, né? Decúbito, né? Ventral, e aqui eu estou engatinhando, então 4 apoios. Às vezes a criança não engatinha, ou ela fica de bumbum para o alto e sai. E aí não é agora, eu não vou falar sobre isso agora, mas existe uma polêmica, né? Existem 2 caminhos sobre a hipótese de tem que engatinhar, não tem que engatinhar. Sobre neurociência, sobre o que é a importância de engatinhar. Assim, no meu trabalho, tá? Na linha em que eu atuo, eu sim acredito que é importante engatinhar por N razões, e principalmente por vivenciar essa questão da tonicidade, desse tônus, vivenciar essa ação da gravidade. E aí eu estou aqui transpondo, estou saindo da orientação, né, da horizontal, e estou vindo para a vertical. Então, esta postura, esta transição, é uma das posturas mais importantes que a criança faz. E ela vai andando de bumbumzinho, né, que a gente fala de macaquinho, tá? De repente ela fica em pé, aí ela cai. Aí ela fica em pé, aí ela cai. E olha o que ela desenvolve nesse momento. Ela está desenvolvendo N habilidades. Habilidades de equilíbrio, porque ela está tentando se equilibrar na vertical e cai. Se equilibra e cai. Resiliência, porque quantas vezes ela está caindo, está levantando, ela está indo por ela mesma. Tá? Equilíbrio, porque equilíbrio e força muscular, tá? Porque é tônus, então assim, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto. Olha o tônus que está trabalhando. Tá? Então, quando ela pula essa fase, ou quando sai de um momento sentado, de repente vai para o andador, de repente anda. Então, olha um processo que essa criança tem. Tá? Voltando um pouquinho. Sem contar que quando ela está fazendo todo esse momento, e todo momento antes, né, que é rastejar, engatinhar e vivenciando, ela está vivenciando o quê? O sensório motor, né? Grande fase, é o famoso do Piaget, de 0 a 2 anos, sensório motor. Por quê? Porque eu trabalho com o meu sistema sensorial, a visão, a audição, tato, meu sinestésico, tá? E eu tenho essa informação sensorial e a minha reprodução motora. Então, com a criança é assim, de 0 a 2 anos, principalmente de 0 a 1, porque ele está nesse desenvolvimento, e isso é o desenvolvimento base, tá? Então, essa tonicidade e equilíbrio, então, quando uma criança está sentada jogada aqui, ó, sentada, a cabeça não está no lugar, né? Você faz um trabalho de equilíbrio, ela desmonta, ela não consegue levantar o pezinho do chão. Então, por exemplo, com 5 anos, ela não pula com os 2 pés, tá? Isso é um problema de equilíbrio. Quando você vai fazê-la, por exemplo, pular corda com 5 anos, e isso já tem que estar, que é um ritmo, não consegue. Para crianças no desenvolvimento, no TEA, desenvolvimento do síndrome de Down, precisa conseguir se organizar nesse corpo, nessa idade, e aprender as habilidades que são, por exemplo, um pular com os 2 pés do chão, tá? Mas assim, não precisa levantar só um pezinho, o pular para frente, para trás. Então, tudo isso, sim, é possível orientar para as crianças nessa fase.
Tá? Então, assim, o equilíbrio e tonicidade. Então, é o primeiro caminho. Nesse momento, a gente já vê o quanto e quais são os atrasos em que as crianças estão. E quando eu falo muito dos marcos do desenvolvimento, eu falo porque a experiência própria, né? Então, assim, eu tenho muita vivência de avaliação e de vivenciar pessoas, famílias e crianças que não foram estimuladas nesse primeiro ano como deveriam ser, por medo, por excesso de proteção, porque medo de ficar doente, que ficou no chão, não teve esse desenvolvimento, tudo medo, né? O medo, ele veio assim e toma conta, muitas vezes, das mães, né, da família e tal. Então, pelo medo, as famílias e as mães, e até as professoras, às vezes, dentro da escola, ai, não, deixa ele quietinho, é melhor, porque senão, ai, pode acontecer alguma coisa, a mãe dele, meu Deus do céu, se esse menino cair na escola, ela vai lá na Secretaria da Educação. Que existe, né? A gente sabe que existe mães assim. Mas, assim, entendem como que é esse ciclo? Então, quer dizer, se essa criança não pode nunca se movimentar, realmente ela vai ter, sim, isso é 100% taxativo, ela vai ter um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, quiçá um atraso cognitivo, tá? E isso está ligado. Agora, quando vai ser só avaliado isso? Quando dá um clique nas pessoas, nossa, olha, eu acho que está com dificuldade. Será que está com dificuldade? Então, mas poxa vida, viu? Quando será essa idade? Lá no final, né? Eu falo muito isso. Lá no final. No final quando? Quando ele tem que ler e escrever. Quando ele tem que pegar o lápis e fazer o movimento, tá, para escrita, e ele não consegue de jeito nenhum, ou ele tem, né, dificuldade, muita dificuldade para isso, tá? E quando, tá, isso eu estou lá no final. Então, quando a gente chega no final, assim, 8, né, 6, 7, 8 anos. Mas continuando o caminho da tonicidade, do equilíbrio, dos aspectos psicomotores, é esse nosso trabalho hoje aqui, então existe o quê? Depois do equilíbrio existe a noção do corpo, então entra em outros aspectos, noção corporal, lateralidade, orientação espacial e orientação temporal, né? Então, esses são outros aspectos psicomotores. Então, orientação corporal, o que é? Noção do corpo, né? Noção do corpo, esquema corporal, o corpo vivido, então o que é isso? Né? Quer dizer, é você se organizar no seu corpo, é você entender aonde você está. E essa parte, ela é a principal, como a tonicidade e o equilíbrio, a noção do corpo, ela é uma consequência. Então, se uma criança tem uma dificuldade muito forte de equilíbrio, provavelmente ela vai ter dificuldade de corpo, né? De entender como que está o corpo, porque ela vive aqui, ó, né, sem um equilíbrio. E aí, assim, tem uma parte mais complexa, que o equilíbrio está ligado ao sistema vestibular, né, o sistema vestibular está ligado ao centro, e ao centro está ligado à sua visão. Então, essas crianças têm esse olhar aqui, ó, de lado, para cá, você já percebe que já está algo do centro alterado. Ou fica com a cabeça assim, né? Então, você vê que o equilíbrio está alterado e precisa ser organizado. E quando isso acontece, e assim, quando esse sistema vestibular está alterado, o que acontece? Esse problema de equilíbrio, de centro, de organização e de outras N fatores também acontece. Mas o foco aqui, equilíbrio. E quando eu tenho esse processo de equilíbrio, eu tenho uma noção do corpo, assim, vai ser muito difícil. Por quê? Porque eu não sei onde está o meu centro. O meu centro, ele está fora de mim. Então, sabe quais são essas crianças? As crianças que são extremamente hiperativas, as que não param quieta, as que parece que vão subir na parede, né? Que vão grudar no teto, as que não param, que parece que tem... que não consegue ficar sentada, senta, levanta, vem. Aí, quando você vai organizar, fala, vem aqui, é toda estabanada. Aí vai falando, vai tirando o sapato, e você fala, e de repente esbarra no outro, não esbarra no amigo, bate a cabeça. Tem assim, tem 1, 2, a gente tem às vezes até 5 numa sala aqui, que é assim, né, a gente falando de educação infantil, desses desenvolvimentos que sempre está se machucando, não é? Que sempre está, ou sendo muito, muito agitado. Então, assim, normalmente não está nele mesmo, né? E é uma questão também, a gente fala assim, dos autistas, dos TE, né, transtorno do espectro autista, é aí a grande
o grande olhar para os autistas, quer dizer, eles não têm essa organização do corpo, sentir o corpo, tato, sensorial. Então, se a minha tonicidade, que é o meu sensório motor, ele foi fraco, quer dizer, então, na hora que eu tenho que me perceber, ter noção do corpo, me entender, me organizar, eu vou ter dificuldade, tá? Então, mas ela sabe o que é o corpo, ela sabe onde está a cabeça, sabe onde está o nariz, ela sabe, legal, só que assim, tá, ela sabe nela, e depois, ela sabe no outro, então assim, quando a gente fica no outro onde então assim, aqui está seu nariz, então assim, onde está meu nariz? Põe a mão, onde está meu olho? Onde está meu ombro? Então, no outro, então quando ela consegue identificar no outro as partes, das partes corporais, esquema corporal, tá? Então ela já vai tendo uma ideia disso, mas ela só vai ter uma maturação de noção de corpo quando ela também sentir o corpo, entende? Então, por isso das vivências, porque se eu não tenho vivência, eu não sinto, se eu não sinto, eu não tenho ação. Olha a roda, né? Olha a roda. Então, assim, prender muito a criança, deixar que ela senta, deixar ela sentada, jogando videogame, isso é um outro fator, um outro tempo que a gente pode falar aqui mais 2 horas sobre isso, tá? Faz com que essa roda gire inversamente. Então, quer dizer, eu não tenho ação, aí meu pensar fica totalmente fechadinho e o meu sentir parece que não existe. Já viram pessoas assim? Conhecem alguém? Não posso ver os comentários, mas se vocês conhecem, colocam. Então, quer dizer, olha como gira essa roda, ao contrário. Então, se você pensa, age, né? Pensa, sente, age. Ao contrário, sem movimento e fechada, como eu vou sentir meu corpo? Como eu vou estar nele para poder ter uma percepção do outro também? Então, eu não tenho nem percepção nem de mim, muito menos do próximo. Né? Então, assim, e aí tudo bem. Só que aí a criança ela se desenvolve desse jeito, né? Vai esbarrando, vai toda assim, a gente fala assim, estabanada, desorganizada, né? Enfim, tem várias características para essas crianças. E aí a gente vai para o próximo, né? Para próximo da fila, que é a lateralidade, que são as dominâncias. Então, eu tenho que perceber esse corpo. Então, por exemplo, estou falando aí de crianças de 3, 4 anos, de 0, 3, 4, 5 anos, né? Desse desenvolvimento infantil todo. Só que nesse processo, aliás, estou falando desde educação da primeira infância em tudo, tá? Agora, por exemplo, a lateralidade, né? Quando você, depois da noção corporal, então eu venho com uma noção de corpo. Estou pobre na minha noção de corpo. E aí, o que acontece? Com 4 anos, 5 que eu lembro, né? Como eu estava nas escolas, assim, nessa fase da creche, nós fazemos assim: vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, olha para a direita, olha, põe uma fitinha no pulso, que é a mãozinha que você desenha, põe a fitinha vermelha. Então, esse é a direita e a outra mão é a esquerda. É isso mesmo que é para fazer? Desse jeito que você ensina a criança a fazer? É desse jeito? Né? Então, será que é assim que ensina a lateralidade? Fazendo ela decorar o que é a mão direita, o que é a mão esquerda? Tá? Então, como que é? Então, se eu tenho a noção de corpo, eu tenho que entender que eu tenho um lado do corpo, que existe um lado do corpo, existe um outro lado do meu corpo, existe à frente, existe atrás, né? Existe em cima, existe embaixo. Isso é noção corporal. A noção corporal, ela vai trazer uma grande maturidade para quê? Para essa lateralidade, para dominâncias. Então, aí sim, a criança vai ter muito forte, dominante, lado que ela vai escrever, ou qual é o lado dominante dela. Mas se ela não sabe, essa questão do direita e esquerda, ela é muito abstrata. Muito abstrata. Então, assim, a partir de 6, 7 anos, legal. Se a criança já tem uma ideia, entende já o que é o direita e esquerda, é a partir desta idade que se coloca direita e esquerda para uma criança. E não antes disso. E mesmo na educação especial, a gente quer trabalhar com direita e esquerda, a pessoa não sabe nem onde ela está. Né? Como fazer direita e esquerda?
E sim, é um lado, é um outro lado, é você trabalhar à frente, você trabalhar atrás. Aí você fala assim, pinte o gatinho que está em cima da mesa. Não é assim que existe? Então, assim, a gente vai trabalhar orientação espacial. Né? A gente está falando agora de orientação espacial. Tá tudo ligado. Então, lateralidade, né? Eu tenho os lados, eu tenho uma dominância, então a lateralidade é isso, entender qual lado do meu corpo é mais forte, qual domina, tá? E aí vem a orientação espacial. A orientação espacial, estamos numa grande dimensão, numa tridimensão, em cima e embaixo, frente, trás, lado e lado. Então, olha, se eu não sei o que é lado e lado, frente e trás, em cima e embaixo, em mim, no meu corpo, como eu vou querer que a criança vá lá e vai, pinte o gatinho embaixo, que está embaixo da mesa. Pinte o gatinho que está ao lado da árvore. Ela vai pintar todos os gatos, porque ela não entende o que é aquilo. E aí existe muito isso na educação especial, né? Então, até quando vai começar a continuar fazendo o trabalho de produção de papel sem antes trabalhar o corpo? Então, eu preciso trabalhar esse corpo antes de colocar. Se ele não sabe o que é em cima e embaixo no corpo dele, como ele vai conseguir transpor aquilo para um papel? Ou até ele pode fazer. Mas eu conheço uma falando que faz. Ele faz tudo direitinho no papel. Claro, eu também conheço. Na hora que ele vai fazer, faz tudo assim, ó, automatizado. Então, assim, porque ele foi treinado para aquela situação, para aquela atividade. Ele treinou aquilo. E aí, ele consegue fazer. Aí você pergunta para ele, o que você fez? Por que você pintou aqui? Aonde que é? Onde é em cima no seu corpo? Não consegue fazer. Saiu do quadradinho, né? Saiu do quadradinho que ele foi ensinado, que ele foi treinado, não consegue. Então, isso é o que eu gosto de falar. Esse é o meu trabalho, é o sair do quadrado. A gente precisa sair do quadrado, a gente precisa olhar um corpo, a gente precisa olhar além disso tudo, cara, do sistema. O sistema coloca isso, mas olha quanta nem se for falar essa palavra, mas assim, é uma tristeza, né, quando você coloca isso numa criança e você corta toda aquela criatividade, quer dizer, no momento em que ela pode desenhar, ela pode criar, ela fazer um cenário, e do jeito que ela quiser, não, já tem o desenho pronto, não é assim? Tem o desenho pronto, e aí assim, a árvore você vai pintar de verde, pinte o carro de azul, pinte o de amarelo. Gente, até quando? Então, trabalhei conceitos em cima e embaixo, trabalhei esquemas corporais, trabalhei orientação espacial, está tudo aqui no papel. Que lindo, muito bom para você, né? Ótimo. Agora, para a criança, zero, porque não foi isso que ela conseguiu fazer, ela reproduziu algo, né? Ou então, e às vezes é assim, ó, pinte aqui, ó, de amarelo, aqui, ó, não é? Eu já vi, eu tô falando de vivência, porque eu já vi isso acontecer. E não fazem porque eles querem prejudicar a criança, não é isso. Mas eu tenho um outro olhar. Então, precisa-se ter um outro olhar para isso. Tá? Então, isso é orientação espacial. Quantas mães, quantos profissionais não me perguntam e não vão, Mari, como trabalha orientação espacial? Ele desbarra em tudo, ele faz isso aqui. Então, ele tem corpo primeiro? Só para te perguntar, ele sabe onde ele está? Ele tem vivência? Ele entende todo esse processo que é o corpo dele? Sim, ele entende, sabe todos os conceitos. Então, sabe todos os conceitos como? Aqui. Então, aqui, todo mundo, muitas crianças, muitas sabem muita coisa aqui dentro. Só aqui, ó, a gente fala, ficou preso aqui, ó. Tá? Agora, quando desce, né, quando a gente fala que desce o céfalo caudal, né, quando desce essa maturação, às vezes crianças que têm um alto assim, poder, né, cognitivo, né, uma questão assim bem de inteligência, um QI elevado, e de repente ela tem um atraso de desenvolvimento psicomotor, ela tem uma imaturidade emocional para a idade seríssima, tá? E isso está equilibrado? Quer dizer, eu tenho um cognitivo altíssimo, eu já sei quase falar alemão, mas eu em qualquer frustração que eu tenha, que a criança tem, ela fica 5 dias, né, em deprê. E aí, qualquer movimento novo que ela tenha que aprender, ela não quer porque ela não sabe, porque ela é dependente, porque
Olha o ciclo que se cria, gente. É um ciclo. E da outra live esse, tá? Então, quando a gente fala de orientação espacial, voltando, é isso. A gente precisa trazer o corpo. Então, se eu não tenho essa orientação do meu corpo, e como eu faço isso? Vivenciando, atividade de corpo, tá? Colocando a criança lá para rolar, para entender o que ela tem, qual é o corpo dela. Massagem, eu adoro, né? Falam muito massagem, porque as massagens você traz assim, ó, você traz a sensação para a pessoa, para o corpo, para ela, tá? E aí, quando a gente fala orientação temporal, um próximo caminho, tá? Da psicomotricidade, desse aspecto. Então, tempo. Então, orientação temporal. O que é isso, né? Então, na educação infantil, educação especial, é bem difícil trabalhar o tempo. Por quê? Porque é abstrato. Então, quer dizer, o concreto é o corpo. O concreto de tudo isso é o corpo. Tá? De todos esses aspectos. Agora, se eu não tenho o mais concreto, como que eu vou conseguir o abstrato? Tá? E aí são aquelas crianças, o tempo é o ontem, o hoje, o amanhã, né? Dia, tarde, manhã, tarde, noite, tá? Esse mês, essa semana, o mês que vem, a hora da janta, o café da manhã. E aí quando você conversa com as crianças, e tem crianças que têm nenhum diagnóstico, mas não conseguem o quê? Espera só um pouquinho. Não conseguem expor uma ideia, assim, falar, o que você fez hoje para mim? Me conta o seu dia, desde que você acordou até agora. Não consegue. Eu brinquei. Mas o que você fez? Então, eu brinquei. Mas o que você comeu? Aí ele fala, eu fui na pizzaria, mas eu na pizzaria ele foi há 3 dias atrás. Entende? Então, assim, olha isso. Se eu não estou presente no meu corpo, se eu não estou em mim, nas minhas atitudes, vivenciando, olha como eu fico solto. Aí eu fico lá, mundo da lua, aqueles meninos que ficam no mundo da lua, que fica mais fora, e que quer saber de tudo, que pergunta de tudo, e que fala de tudo, e que não para, né? A tagarela fica falando. Só que na hora que você pergunta, viu, o que você fez de legal? Me conta hoje, qual foi a sua rotina? Você não sabe. Isso é tempo, orientação temporal. Mas aí ele tem dificuldade seríssima na orientação espacial. Aí ele não consegue se equilibrar no corpo dele. Olha só as questões. Não estou só falando de deficiências e nem de educação especial. E esse é um grande processo. Então, se eu tenho dificuldade nesses aspectos em que eu acabei de falar, como eu vou ter, eu vou conseguir, aí aparece, nesse aspecto, aparece lá, quando a criança vai ter 8, 9 anos, a dificuldade de aprendizagem, de leitura escrita, distúrbios motores, e assim vai, né? Aí diagnóstico, TDAH, dislexia. Por quê? Porque aquele momento onde eu preciso olhar, onde eu tenho que estimular e que fortalecer aquele aspecto, aquilo é passado assim, não, mas melhora. Vamos ver, porque não é tão importante agora, porque agora ele só brinca, né? O importante mesmo é na hora de ler e escrever. O importante mesmo é quero só ver meu filho lendo e escrevendo. Ou então meu aluno, né? Ou então meu aluno lendo e escrevendo. E na hora que chega nesse momento, não consegue. E aí a gente entra num outro momento, a coordenação, que é a praxia global, que é todo o movimento global, que é o desenvolvimento global, e a coordenação motora fina. Né? E aí a gente entra nesse também aspecto psicomotor e aspecto de desenvolvimento motor, que é a coordenação motora global de grandes músculos, de organizar grandes músculos, de correr, de jogar uma bola, de brincar. E aí você vê crianças extremamente desengonçadas, que não conseguem, por exemplo, correr e ao mesmo tempo brincar, correr e ao mesmo tempo segurar uma bola, brincar de algo grande, como eu falo, por exemplo, pular uma corda, andar de bicicleta, tá? Tem várias atividades físicas que as crianças não estão fazendo porque realmente elas têm dificuldade, porque elas não têm os outros aspectos bem desenvolvidos. E aí chega essa criança, né, desse jeito, com várias dificuldades e tal, mas ela precisa pegar no lápis e sair escrevendo, não importa. Não importa como ela é, não importa do jeito que você chegue ou o que aconteça com aquela criança, ela precisa escrever. E é isso é o caminho, né? Então, assim, isso que eu falo
nós, profissionais, terapeutas, familiares, né? E assim, o sistema, tá? Eu não falo eu, porque eu não olho, né? Eu espero e eu quero que as pessoas parem de olhar desse jeito, mas nós só olhamos o final. Nós só queremos o final, que é a leitura escrita das crianças, ou um bom desenvolvimento motor e tal, mas esquecendo de passar todas essas etapas. E essas etapas são não as mais importantes, mas as principais, para que tenha uma base para aprendizagem. E essa é a grande tríade. Quer dizer, se eu não faço um movimento de corpo, eu tenho um olhar global para aquela criança, na sua mínima dificuldade, precisa ser olhado, mesmo que ela tenha 3, 4, 5 anos, porque quando ela for chegar lá, quando ela tem 8, 9, ela vai ter dificuldade naquela pouquinha dificuldade que ela tinha quando ela tinha 4 ou 5 ou 2, tá? E isso só cresce, então, e achar que as coisas, não, vão melhorar, com o tempo melhora, não é assim? É o tempo dela. É o tempo dela até quando? É o tempo dela até 5, 6 anos? Tá? É o tempo... de repente fala. Então, assim, aqui para alguns profissionais, né, que se levam, profissionais da saúde, tem uma questão, vai falar com o tempo dela. Não. Então, assim, a gente tem que olhar para uma criança que não fala até 3 anos, a gente tem que entender por que ela não fala. Se ela fala pouco com 2 anos, a gente tem que entender por quê. E tem que avaliar o corpo. Quase 80% dos casos está ligado ao movimento psicomotor. O movimento motor está ligado à fala. Por quê? Alguém, né? Por que está ligado à fala? Todo movimento, quanto mais movimento motor, a fala ela é desenvolvida. Porque na área do córtex, na área do córtex frontal, né, do córtex que tem o córtex motor, existe a área da broca. A área da broca é a área da linguagem. E se descobre-se que é perto do motor. Então, tem uma ligação gigantesca na parte da linguagem, da fala, porque a fala é motor, né, e do desenvolvimento motor. Então, é isso. Então, assim, o trabalho hoje, né, que eu queria trazer para vocês, esse desenvolvimento, é o quê? É olhar o corpo, porque sem o corpo, né, sem a vivência, sem o deixar a criança vivenciar, né, e sem limitar, né, chega de limitar aqui no papel, né, chega de limitar no papel, vamos aumentar esse olhar, né, que a gente pode com essas crianças. Não tem aprendizagem? Tem aprendizagem? Tem, mas quantas dificuldades hoje não acontecem nas crianças nas escolas? Quantas? Né? Quem é professor sabe. Né? A gente fala assim, não tem uma sala que quase 35% da sala tem dificuldade. E a gente não está falando de inclusão, a gente não está falando de inclusão. Há mais inclusão, existem as inclusões, existe mais da 35% das salas com dificuldades de aprendizagem, de matemática, de leitura, de compreensão, de corpo, né? Não é assim? Então, a mensagem hoje é essa, né? Então, desenvolvimento infantil, ele precisa ser vivido, o corpo é o principal, Então, a informação, ela entra, tá? Só que ela precisa ser digerida pelo corpo. E assim, ficar querendo intelectualizar as crianças tanto, para quê? Ela vai ter o resto da vida. Ela vai ter o resto da vida para estudar, para se intelectualizar, para aprender coisas novas. Para quê? Né? Para que ficar forçando ou então super estimulando crianças menos de 5 anos? Tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Espero que, se tiver dúvida, não sei, Célia, como que estão as coisas, mas esse é o caminho psicomotor, tá? Eu queria falar um pouquinho desse aspecto, então, do início do caminho até o fim. Então, o início seria uma tonicidade e o fim, praxia fina. E aí, um outro mito, né? Quando a gente fala psicomotricidade, as pessoas entendem que é escrever. Né? Eu vou lá porque eu vou escrever. Eu já até recebi médico, né, neurologista encaminhando para mim, porque porque ele tinha uma dificuldade de praxia fina. Mas o menino chegou para mim com 6 anos e não tinha corpo, todo duro, né, andava em bloco. E imagina, ele não tinha nem dissociação de braço, muito menos de mão, para escrever. E aí eu falei para a família, eu falei assim, olha, meu trabalho não é pegar um lápis,
Se você está esperando que eu vá pegar um lápis e vou ficar escrevendo, desculpa, não é. Tá? A gente vai trabalhar o corpo, e aí dá aula do corpo para a mãe, para ela entender o que é. E aí, ó, foi caminhando super bem. Então, entende? Então, assim, acha que a psicomotricidade vai lá e vai ficar fazendo taxia fina, encaixezinho, bonitinho. Não é. Isso não é psicomotricidade. Isso é também, mas não é só isso, tá bom? Então, é isso que é a minha mensagem, tá? Espero que tenha sido clara. Célia? Só um minutinho, Maristela. Sim. Oi, estamos aqui. Oi. Oi. Tá me ouvindo, Maristela? Tá me ouvindo Sim, bem? tô ouvindo. Tô ouvindo. Ok. Bom, nós tivemos aqui, nessa oportunidade, algumas participações, e eu já aviso a quem está presente, e mesmo quem não está aqui conosco e não conseguiu fazer o acesso ao nosso canal do YouTube, que disponibilizaremos a gravação, ok? Mesmo quem entrou agora, no finalzinho, fiquem tranquilos, que a gravação será disponibilizada, e na live da quinta-feira, o problema técnico que tivemos hoje já estará resolvido, tá bom? Bom, aqui temos o comentário de agradecimento e de boa tarde das pessoas que conseguiram acessar. Professor José Medalha, por exemplo, dando parabéns pela exposição, a Sinara também, Sinara Pereira, Marcos Antônio, já respondi a pergunta, né, que é sobre a disponibilidade da palestra. José Medalha reforça que muito claros exemplos práticos apresentados. E deixa eu ver mais alguém aqui. Os outros estão se apresentando, como é solicitado aqui no nosso chat. Professora, dentro da sua exposição, eu vou solicitar que a senhora faça as considerações finais, para que a gente encerre aqui a nossa live de hoje. E, peraí, antes de encerrar, o José Luiz Oca, ele faz uma colocação. A psicomotricidade, a partir de estímulo musical, qual a sua opinião? Ótimo. A partir de estímulo musical associado, é isso? Então, associar a música com todos os movimentos, estímulo psicomotor, que não dá um tempo de falar hoje, né? Mas, assim, todos os movimentos também existe o ritmo, né? Existe o ritmo, existe a respiração. Então, a música é puro ritmo para um trabalho perfeito. Obrigada, professora. Obrigada, José Luiz Oca, pela sua participação. Bom, Maristela, estamos aqui há quase uma hora aqui da apresentação, então eu solicito que você faça... peraí, mais um comentário aqui do Maurício Leonel Galdino. Bela explanação da professora Maristela, que converge em termos da psicomotricidade com a abordagem desenvolvimentista. A experiência sensório-motora é a alma do desenvolvimento infantil. Gostaria de comentar, professora Maristela? Sim, então, então essa é uma abordagem desenvolvimentista, né? A psicomotricidade, ela vai trabalhar os aspectos psicomotores e a sensório-motor também, tá? Então, assim, a gente vai falando de, por exemplo, como eu falei, tonicidade, equilíbrio, então a gente tem vários aspectos, só que esses aspectos, eles não são trabalhados isolados, né? Não dá para trabalhar isolado, tá? Então a gente tem que ter uma base desse desenvolvimento motor, tá? A gente vai ter essa base da desenvolvimentista, teoria desenvolvimentista, então tudo que é ligado. Agora, quando a gente fala da psicomotricidade, a gente vai trabalhar todos esses aspectos, tá? Esses aspectos que eu comentei, só que esses aspectos, eles têm ligação base com o sensório motor, tá? Com todo esse momento do desenvolvimento, tá? Existem as baterias psicomotoras ligadas nesses aspectos. Então, isso que
não diverge, né? Eu acho assim que complementa, na verdade. Então, assim, a psicomotricidade ela veio assim complementar todo esse trabalho. Eu acredito assim, sempre em complementos. Eu não vejo nada que diverge, porque sempre pega um método aqui, um método ali, algo ali. Então, assim, a gente faz um composto, não é verdade? Obrigada, professor. Obrigada. A Antônia Fernanda, ela está até comentando aqui sobre a questão do problema técnico também, né? Antônia, a gravação ficará disponível, ocorreu um problema técnico que impossibilitou o acesso de alguns participantes, ok? Maurício Leonel Galdino, ele concorda, ele diz isso mesmo, perfeita colocação. Que bom. Temos mais alguns. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou dar alguns segundos. Caso contrário, partiremos para o encerramento com a professora Maristela Cortese Cardoso, que está conosco no ciclo online do conhecimento do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Bom, ok, professora Maristela, pode fazer o encerramento e as suas últimas considerações sobre o tema. Tá ótimo. Então, assim, queria também agradecer a participação de vocês, de quem está, né? Queria agradecer muito de novo pelo convite, por essa oportunidade que eu tive de colocar um tema assim que eu tanto amo, e algo que eu acho tão importante no desenvolvimento infantil e humano, né? E quem quiser, né, depois conversar comigo, eu tenho o Instagram, tá? Eu tenho, Mari Cortese, e podem mandar as dúvidas, perguntas, eu sempre respondo, eu tenho sempre um contato assim, com as pessoas, e eu gosto muito. E eu acho que esse é o trabalho, né? De fazer essa teia de informação, esse trabalho de desenvolvimento e de prática. Então, assim, a prática que eu tenho há 20 anos, né? Nesse caminho da educação especial, do desenvolvimento motor, da psicomotricidade, então me trouxe essa vivência de corpo e saber que esse é o caminho, esse é o caminho motor, né? Não tem um caminho diferente, não existe de fora para dentro, ele existe de dentro para fora. Toda transformação ela ainda existe de dentro para fora, e não tem nada milagroso. Então muitas pessoas me perguntam, me fala a receita, o que eu faço? Me dá umas dicas de exercício. Tem até no meu Instagram, tem algumas dicas, tem alguns exercícios, mas não existe receita de bolo. Não existe, porque cada criança é uma criança, cada ser humano é um com a sua individualidade. Então, se vocês buscarem, se existir algo que venha de receita de bolo, desculpa, não acreditem, porque não é assim. Então, a gente trabalha com a intuição, com o feeling que o professor tem, sabe, de sentir aquela criança, o que ela precisa, tá? E não ir lá ler as citações de livro, ou então ficar, isso, equilíbrio, fazer isso, tonicidade, fazer isso. Não, é tão grande, é tão amplo sobre isso, tá? Então, eu acredito muito nessa individualidade e num trabalho interno. Então, eu falo muito, né? Eu tenho um curso que é um curso online, onde eu abri, né? Eu faço o curso presencial, mas eu abri um online, e no grupo que eu tenho agora, a gente estou falando muito sobre isso, e está sendo transformador, assim, para os alunos, que é essa transformação interna. Então, assim, como que eu faço isso? Se eu não me conecto comigo mesmo, se eu não olho para mim, quer dizer, como eu vou conseguir olhar para o próximo? E mesmo fazer uma leitura corporal, né? Eu gosto de uma frase que eu tenho que é assim, muito além, né, de fazer uma leitura corporal, nós fazemos leituras de alma, conexão de almas. E é isso que tem que ser muito bem absorvido. Não é leitura corporal por leitura corporal, é conexão de alma. E quando você entra nessa alma, existe a transformação. Tá? Então, esse é o meu recado. Eu queria só ler uma coisinha, tá? Desculpa aí, passando um pouquinho do horário, mas eu gosto muito desse poema, e tem tudo a ver, né, com agora, que chama assim: um pequeno movimento. Basta um pequeno toque para existir a transferência de amor. Basta um breve sorriso para existir a comunicação.
Basta um simples piscar de olhos para que haja o brilho de uma linda amizade. Basta um aperto de mão para não estar sozinho. Um passo para sermos dois, um sopro para sermos únicos. Basta um pequeno movimento, um movimento brando, um só que seja, para transformar completamente a vida de alguém. Então, encerro aqui. É um poema do Ronaldo Mariano, e eu gosto muito. E muito agradecida pela essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição lá no canal ou aonde vocês me encontrarem. Grata. Obrigada, professora Maristela Cortese Cardoso. Foi a nossa primeira live nessa nova ferramenta, como conversamos anteriormente. Agradecemos a presença de todos que conseguiram aqui acessar a sala. Nos falaremos em breve. Na quinta-feira temos outra live. E a live da professora Maristela Cortese ficará disponível aqui no nosso Instagram. Por isso que mudamos a ferramenta, para que tudo fosse mais rápido, inclusive a disponibilização das gravações. Professora Maristela, muito obrigada pelas suas explanações, pelas suas colocações, pelo poema lindo que a senhora leu no final. Tenho certeza que todos sairão daqui com uma mensagem e todos aqueles que irão assistir a gravação também ficarão com uma mensagem muito importante e relevante, como profissional e como ser humano, não é mesmo, professora? Sim. Muito obrigada, viu, Célia? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Até breve, quinta-feira tem mais. Em breve encerraremos essa transmissão.